Viva, sou a Sofia, bem-vinda ao Ideias de Trazer por Casa e mais uma cesta de memórias. O tema de hoje é a hipnose. Se acompanha este canal há algum tempo, é capaz de já ter notado num ou de outro momento que a hipnose faz parte da minha formação profissional e é algo que eu uso na minha prática clínica. E na minha vida também tenho usado ao longo do tempo diversas formas comigo mesma. Mas de que é esta memória de hoje? Ao andar de volta dos vídeos antigos, encontrei este vídeo que não é tão antigo assim, mas me fez encontrar outros mais antigos ainda. Então, o vídeo de hoje é pequenino, é uma memória recente que não me lembro de que ano é e que devia ir ver para deixar aqui. Volto já. Fez precisamente 3 anos esta semana, já vi, é uma memória de 2014. E de quê? De uma formação que fiz com um colega, Miguel Coco, um hipnoterapeuta, e a formação foi de hipnose conversacional. E a memória é esta. Vontade de rir, é isso. Quanto mais tento, mais vontade de rir. Não tem piada, esse cartão não tem. Tem piada, é como tudo que vamos dar hoje aqui. Não vai sair da mente. Força, força, força. Esta mão mete aqui. Isso, esta mão aqui. Força, 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 força. Dentro dos momentos vou contar até 3, esse cartão vai saltar e esta mão vai ficar colada, colada. Tenta. 1, 2, 3. Isso, essa mão colada. Tenta levantar essa mão. Tenta levantar. Tenta. Quanto mais tenta, mais colada ela fica colada ali. Colada. Desculpa. Acho que isto tem piada. Eu conheci o Miguel Coco quando ele fez a formação dele. Na altura eu era supervisora do LCCH. Acho que na altura já era o CHCI. Bem, mas voltando um bocadinho atrás, eu fiz a minha formação em hipnose clínica com o LCCH, o London College of Clinical Hypnosis, mas apesar do que o nome pode fazer parecer, eu fiz a minha formação em Portugal. E naquela altura, já foi há mais de 10 anos, os professores vinham de Inglaterra para Portugal para dar as aulas aos alunos de cá. E havia uma professora que organizava tudo isto, a vinda deles e tudo mais, a Rosário Vilar de Bó, que foi a fundadora do LCCH Portugal, dava também aulas, eram as únicas em português, todas as restantes eram em inglês então. Depois, mais tarde, foi-se desenvolvendo a história do LCCH e criou-se então uma sucursal do LCCH cá em Portugal, como se foi criando em diversos outros países. Existe LCCH Malásia, sei lá, lembrei-me agora, mas existem diversas por esse mundo fora. Fiz todos os cursos de formação do LCCH, fiz o certificado, o diploma internacional e o practitioner, o mais avançado, e o avançado eu julgo que já terminei em 2007. E nessa altura eu comecei a fazer também supervisão no LCCH, a ser supervisora. No fundo, a função do supervisor é dar supervisões, redundante um bocadinho, e também estar lá a dar apoio na formação, não é? Sempre que é necessário, ou nas práticas, dar uma ajuda também aos alunos. Era isto essencialmente. Houve uma altura em que dava as aulas de revisões do practitioner, a preparação para o teste de avaliação final, e depois foi criado o CHCI, o Centro de Hipnose Clínica Ibérico. Eu passei a fazer supervisão para o CHCI, entretanto o CHCI dissolveu-se, voltou a ser LCCH Portugal e que ainda hoje existe e julgo que ainda sob a direção da Tess Serrano, e eu deixei de colaborar com o LCCH Portugal naquela altura. Foi um percurso que eu gostei imenso, tanto da minha formação como este apoio aos alunos enquanto supervisora. As aulas de revisões também gostava imenso, porque eu gosto de ensinar, de partilhar, não é? No fundo é isto, eu gosto muito de partilhar.
e de falar, dá para ver, não é? E tirar dúvidas e por aí, mas também porque fui conhecendo tanta gente ao longo do caminho, não é? Não só os meus colegas nas diversas etapas da formação, mas também todos os alunos que foram passando pelos cursos que fui acompanhando e que gostei tanto de conhecer, e há muita gente que eu conheço com quem continuo a contatar até hoje e que gosto muito de continuar a contatar até hoje. Então foi uma experiência muito boa, muito rica esta vivência, este percurso com o LCCH Portugal. Vou fazer uma confissão aqui. O primeiro momento em que eu usei hipnose na minha vida foi quando ainda estava a aprender na minha formação e eu precisei de ir ao dentista e eu tinha uma ansiedade tremenda de dentistas, tremenda. Eu posso dizer que eu tinha tido algumas experiências bastante dolorosas, como se costumava dizer antes, tinha dado com alguns sapateiros, mas posso dizer que houve uma altura em que sempre que eu tinha que ir ao dentista, e era porque tinha que ir, porque eu passava muitos anos sem ir ao dentista, sempre que eu tinha que ir ao dentista, eu ia uma pilha de nervos. E lá, ok, segurava-me, mesmo que não doesse, e já estou a estragar a cadeira, mesmo que não doesse, eu saía de lá, pilha de nervos ainda, e começava a chorar pelo caminho até casa, pela tensão acumulada, não é? Então, e posso dizer que as anestesias não pegavam comigo, claro, porque eu estava tão tensa e a antecipar tanto a dor e tão focada na dor que me doía imenso com anestesia e tudo, e levava várias e não pegava, doía-me imenso. Então, ultrapassei tudo isto com a ajuda da auto-hipnose, porque é das primeiras coisas que se aprende, não é? Aprende-se logo na primeira etapa, no certificado, e comecei a usá-la com este intuito, porque precisava de arranjar os meus dentes. Lembro-me que me sentava na cadeira e começava a fazer a contagem regressiva, 10, 9, 8, e só de antecipar, ou os barulhinhos que ia ouvindo, ou quando começavam a fazer alguma coisa, eu voltava, eu perdia-me tantas vezes na contagem e voltava 9, 8, 7, 9, 8, 7, 10, 9, já não ia há muito tempo ao dentista e precisava de fazer várias coisas, de desvitalizar dentes, de pôr pivôs. Pus 2 implantes e, na boa, tranquilamente eu andei mais de 1 ano em tratamentos. Não foi desensibilização por ir e pela insistência de todo. É claro que aqui conta o facto da dentista ser muito querida, mas ajudou muito a auto-hipnose. E sem a auto-hipnose teria sido com certeza mais complicado. Então foi muito importante o uso do meu lugar seguro na minha mente, a minha distração naqueles momentos, para poder relaxar e fazer com que tudo corresse da melhor forma possível. Voltando aqui à memória de hoje, eu gostei muito do workshop de formação e o Miguel tem mais, porque ele tem recolhido muitas informações muito importantes, ele tem feito formações e dado formações no estrangeiro também, e tem aprendido com os grandes mestres, não é? Que nós ouvimos falar, e tem trazido todo este conhecimento, este know-how para os seus cursos e a sua formação. Atenção! Este pedaço que vocês viram de demonstração do Miguel não é aquilo que se aprende nos cursos do LCCH Portugal, ok? Nem é aquilo que se aprende no workshop de hipnose conversacional do Miguel, claro. Mas era um pedaço, uma demonstração sobre, de facto, o poder da nossa mente. Quando nós pensamos em alguma coisa e acreditamos naquilo em que estamos a pensar, o comportamento, o efeito que isto tem sobre o nosso corpo é real, é muito real. E a nossa mente é poderosa. Então é só uma demonstração, julgo até que num intervalo, mas de facto o Miguel tem aprendido com muitos mestres nesta área que usam muitas vezes estas demonstrações em palco para demonstrar exatamente o poder da nossa mente, mas não é de todo aquilo que é usado em terapia, nada disso. Até porque estas demonstrações fazem parecer que a pessoa fica sob o poder do hipnotizador e não é o caso, então disclaimer feito. Enfim, não é propriamente para fazer promoção ao Miguel, se bem que vale a pena, mas para partilhar consigo esta minha memória que me fez viajar no tempo até lá mais atrás, até à minha formação em hipnose, até aos meus colegas de formação no LCCH
e com quem eu gostei tanto de aprender nas aulas e de partilhar experiências. Foi muito bom. Fez-me lembrar tantas outras coisas, sei lá. Foi a altura em que eu tive o meu primeiro telemóvel com câmara fotográfica e por isso estes videozinhos têm tão má qualidade, mas também foi um momento em que eu tive o meu primeiro gravador digital, porque eu gravava as aulas sempre que dava para poder depois tirar mais apontamentos e poder treinar com as práticas que eu via. Foi o primeiro momento também em que eu usei um PDA, era assim uma agenda digital. Nós temos ainda aí o PDA, acho, mas já não funciona. Eu lembro-me agora que o João Paulo me chamava a menina dos gadgets e eu gostava disso porque eu gosto de gadgets. Pronto, então eu achava piada. Beijinho, João Paulo, se me tiveres a ver. Se não, se calhar eu envio-te este link só para ver se te lembras e de trazer um sorriso ao teu rosto. Esta é a memória que tenho para partilhar consigo esta semana. Espero que de alguma forma possa ter sido divertida, pelo menos, porque aquela partilha inicial, sim, me parece ser, e que tenha também levantado aqui, se calhar, o bichinho, a curiosidade para ver um bocadinho mais sobre a hipnose, ou não, e pronto, não é um tema que interessa de todo, mas é um bocadinho de mim, mas sempre com o intuito de lembrar que as memórias são importantes e é importante visitar aquelas memórias boas, positivas, alegres, felizes, que nos trazem bem-estar para o hoje, para o aqui e agora, que é o momento mais importante, mas nós podemos usar as memórias neste sentido e para lembrar também sobre a importância de criar boas memórias, memórias positivas e felizes para poder lembrar num outro momento, sempre que queira. Esta partilha fez lembrar alguma das suas memórias? Partilha abaixo nos comentários, vamos continuar esta troca. Entretanto, por hoje é só. Até breve e tenha um dia feliz.